Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito, está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever, deixar o seu like caso goste aqui desse vídeo, compartilhar com seus amigos e comentar por aqui também. Em tempos olímpicos, em tempos de recorde de medalha, aguardando o final desses maravilhosos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e 2021, estou aqui ao lado do meu grande amigo Marcel Pilati, do canal História e Esporte, que se você ainda não conhece, vai ficar o link aqui na descrição do vídeo também para você poder conhecer. Vamos falar um pouco sobre futebol nas Olimpíadas. Por que muita gente não dá valor? Se tem sentido ter o futebol nas Olimpíadas? Como melhorar a questão do valor da competição do futebol dentro dos Jogos Olímpicos? Vamos falar sobre tudo isso, mas primeiro, boa noite para você, Marcelo, nós que estamos gravando de noite aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Pode se apresentar aí, já fazer o jabá do canal e já começa com a pergunta também. Futebol sub-23 na Olimpíada. Por que só o futebol sub-23? Os outros esportes todos com as principais equipes profissionais. Explica isso aí para a gente, Marcelo. Valeu, Marcão, valeu mais uma vez o convite. E, ó, terceira vez já que eu tô aqui, então vou pedir música no final, pode ser? Opa! Cara, um prazerzaço sempre. Acho que o teu canal e o meu, a gente tem muita coisa em comum e essa tabelinha sempre vai dar certo. Tipo, Maradona e Careca, Pelé e Coutinho, né? As grandes duplas aí da história. Renato Augusto e Jadson. Sim, para não chegar, né? Para não ser tão pretensioso assim, né, meu irmão? Perfeito. Então, mais uma vez, peço aí o pessoal que compareça lá e que de lá para cá, inscrito num tem que estar inscrito no outro também. Marcão, sobre esse porquê, né? Eu acho que a primeira resposta é 4 letras. FIFA, FIFA. Essas 4 letras estão na gênese, no cerne da questão de por que o futebol olímpico tem menos valor, popularmente falando, por que a gente fica assim na dúvida, por que o brasileiro durante muito tempo fez, né, tipo, futebol olímpico, medalha de ouro, o que importa são as Copas do Mundo. Tem razão esse pensamento, mas não deveria ter razão esse pensamento. Essa que é a grande questão. Então a gente vai remontar um pouquinho, mas a resposta basicamente é essa: é culpa ou intenção ou motivação da FIFA. Então, na sua visão, Marcel, não tem nada a ver com o histórico dos Jogos Olímpicos em relação ao amadorismo dos esportes, por exemplo, porque isso é uma coisa que muita gente contesta também. Mas até poucos anos atrás, 30, 40 anos atrás, era só esporte amador nas Olimpíadas. Tanto é que existe sempre aquela discussão em relação à União Soviética, que muitas vezes a União Soviética nenhum atleta poderia ser remunerado, então eles levavam os principais atletas do país, os países ocidentais levavam os atletas amadores, quer dizer, houve sempre muita polêmica em relação a isso, e o futebol se mantendo num formato, digamos, não é obviamente um formato amador, mas deixa de ser a categoria principal do país que é representada nos Jogos Olímpicos, né? Você não vê uma relação com essa questão do amadorismo, do passado da Olimpíada, você vê um problema da entidade que organiza o futebol mesmo. Sim, mas vai ter a ver com tudo isso. Então, vamos remontar rapidamente essa questão. Inclusive, surgiu agora uma notícia que, de cara, eu já vi que era meio fria, né? Mas, volta e meia, vem essa sugestão de que vão reconhecer as 2 medalhas de ouro olímpicas do Uruguai, em 24 e 28, né? O uruguaio sempre ostentou no seu escudo as 4 estrelas, então, na cabeça deles, no entendimento deles, eles são tetracampeões mundiais, porque até 1930 não havia Copa do Mundo, e a Olimpíada era a principal competição até então. Mas é lógico que aí fica a dúvida. Reconheceu o 24 e 28 do Uruguai, mas não reconheceu o 20 da Bélgica, não reconheceu o 12 e o 8 da Grã-Bretanha, que são os campeões também. Então, o que há de a mais em 24, enfim, né? É uma questão semelhante àquela da Taça Brasil e Roberto Gomes Pedrosa serem campeonato brasileiro. São medalhas olímpicas, são torneios que à época eram de fato mais importantes, mas não era Copa do Mundo. Então, não precisa misturar as coisas.
Mas o que acontece? Lá em 1930, né, que a FIFA decide realizar a sua Copa do Mundo, o seu Mundial, ela decide dizer, não, agora nós que vamos reger é conosco, então na Olimpíada não vai mais ter essa competição dessa forma. Tanto que em 32 sequer o futebol participa, né? O futebol que havia entrado lá em 1900 como exibição, e em 1908 ele passa a fazer parte oficial, né? Ele é o segundo esporte coletivo a entrar, depois do polo aquático, salvo engano. Então, o futebol foi o Então, segundo esporte coletivo a entrar nos Jogos Olímpicos. É importante, quer dizer, é um ex esporte lá do começo da Olimpíada mesmo, da do Olimpíada começo da moderna, né? Olimpíada. Exatamente. Então, não é uma questão que da noite para o dia mudou, né? Mas aí, quando a FIFA decide realizar, ela fala que não, só pode, então, a partir de agora, participar dos Jogos Olímpicos, né? Atletas amadores. E aí entra tudo o que você falou. Então, desde 36, que a Olimpíada voltou, aí 40, 44, que o futebol voltou à Olimpíada, aí 40, 44 não tem Olimpíada, né, por causa da guerra, e 48 em diante, o que acontece? É essa regra do amadorismo, né? Ali nos anos 60, não lembro se na Olimpíada de Roma, de 60 ou de Tóquio, 64, que abre-se essa exceção que deveria continuar sendo amadores, mas também de não ter jamais jogado a Copa do Mundo. Então, essa questão vai ficar dúbia, né? Por exemplo, o que acontece? O pessoal lembra muito, acho que o caso mais clássico e mais emblemático é da Olimpíada de 76, quando a Alemanha Oriental foi campeã. E se você olhar o line-up da Alemanha Oriental campeã de 76 e ver aquela Alemanha Oriental que jogou a Copa de 74, você vai ver que a maioria dos nomes é coincidente, são os mesmos atletas que estavam lá. Então tem essa questão que você falou. Oficialmente, para os países do bloco soviético, não eram profissionais, mas eles tinham um nível profissional, né? Ou seja, eles atuavam numa sequência que os profissionais atuam. E aí começou a haver essa disparidade. Até que lá em 1984, a FIFA decreta que, só, de fato, essa regra do amadorismo é abolida e só pode jogar, pode ser profissional, desde que não tenha participado da Copa do Mundo. E isso vai ficar vigente nas Olimpíadas de 84, 88 e 92, quando em 96 decide-se essa nova regra, que é vigente até hoje, nível limite de idade, com a possibilidade de outros 3 acima dessa idade de 23 anos. Então, é a própria FIFA, né, a meu ver, que é responsável por os Jogos Olímpicos, o torneio olímpico, não ter a representatividade, o torneio de futebol olímpico não ter a representatividade, o valor, a importância, popularmente, enfim, de todos os aspectos que as pessoas veem em todos os outros esportes. E é até interessante, você levantou esse ponto dos outros esportes, Marcel. Por exemplo, eu sou um cara que acompanha muito vôlei, né? Eu tenho bastante afinidade, gosto de acompanhar, inclusive, o cenário competitivo aqui do Brasil. Enfim, eu gostaria até de acompanhar mais de outros países fortes, como a Itália, enfim. Mas, na realidade, o vôlei, você tem 3 níveis de competição internacional, né? Você tem o nível que é a Liga das Nações, antiga Liga Mundial, que todo ano acontece. Então, uma competição anual, o que eu já acho que é uma vantagem sobre o futebol. Você ter uma competição anual entre as principais seleções do mundo, eu acho que isso gera ritmo de jogo para a seleção, auxilia o torcedor a se identificar mais com a seleção também, o torcedor que gosta, que acompanha o esporte, claro, porque ele tem mais contato em competições relevantes com a seleção, algo que não acontece com o futebol, que de fato só tem uma competição relevante no tratamento global em relação à seleção, né, que é a Copa do Mundo. O vôlei não, o vôlei você tem 3 competições relevantes. Você tem a Liga das Nações, você tem a Copa do Mundo, que acontece a cada 4 anos, e você tem a Olimpíada, que tem o mesmo nível de tratamento da Copa do Mundo, né? Para o vôlei, é claro. Mas nesse tipo de esporte, né, o vôlei ele acaba se caracterizando dessa forma, e não é um esporte que movimenta, por exemplo, os rios de dinheiro que movimenta o futebol. Né? A gente até conversava aqui em off sobre o lado do basquete também, né? Que é aí onde eu ia te perguntar também, que tem o lado do basquete com relação à NBA, que o basquete talvez não tenha o mesmo olhar de importância que o vôlei tem dentro dos Jogos Olímpicos, por exemplo, pela questão da disparidade com os Estados Unidos, né, Marcel, em relação ao resto do mundo, né?
Sim, é até legal falar um pouquinho que, a exemplo do que a FIFA fez no futebol, também tem a ver a influência da NBA na história do basquete olímpico. Então, o que acontece? Eu já falei sobre isso do Oscar, né? O Oscar, ele gosta de dizer muito, né, que ele recusou a NBA para poder continuar defendendo a seleção. É uma falácia, né? Não é bem verdade. Ele percebeu, né, que por vários aspectos profissionais, até mesmo financeiros, não seria tão rentável, não seria nem um pouco rentável, talvez, ele ir para a NBA, né? Ele não teria o mesmo estilo de jogo, ele não teria o mesmo tratamento pessoal, individual que ele teve na Itália e depois na Espanha, nos clubes, né? Ele não poderia jogar da forma que ele jogava, enfim. E também, sim, essa questão de que ao momento em que ele foi chamado para a NBA, lá em 1984, ele participa, para você ter ideia, Marco, do mesmo draft de Michael Jordan, Charles Barkley, Hakeem Olajuwon, quer dizer, para muitos é o maior draft da história. Fiz até um vídeo recente do vídeo sobre isso, um vídeo no canal sobre isso. Mas o que acontece? Ali, como você bem frisou, essa disparidade da NBA é que fez com que essa regra, lá remontando para 1936, não permitisse, né, que os atletas da NBA jogassem nas Olimpíadas, jogassem por suas seleções. Só poderiam jogar os universitários. Então, a primeira liga de basquete americana, que começa lá nos anos 30, aí depois, em 46, a Basketball American Association, até fundir e formar a NBA no comecinho de 1950, 49, 50. Então já era vigente essa regra de que não poderiam os atletas dessas ligas profissionais atuarem. Porém, a exemplo do futebol, tinha esse amadorismo falso, né? Pseudo, O Oscar pseudo, né? Porque as ligas italianas, liga espanhola, entre outras tantas, eram profissionais, os caras ganhavam grana, mas tinha uma questão em que a NBA influenciava muito nessa decisão do profissionalismo, até que após algumas derrotas que vão acontecendo, algumas falta de credibilidade, né, na Copa do Mundo de Basquete de 86, depois o PAN de 87, que o Brasil vence os Estados Unidos, aí a Olimpíada de 88, a Copa do Mundo de 90, né, de basquete. São derrotas sucessivas dos americanos, eles conseguem quebrar a regra e decidir que a partir da Olimpíada de 92 é permitido, então, os atletas da NBA participar. E aí foi aquela festa que a gente lembra, né? 92 era, se eles ganhassem por menos de 50 pontos, era vexame, né? Tamanha era a diferença. E por conta dessa diferença, eles começaram, peraí, então vamos dar uma relaxadinha de novo, né? Então, de repente, o Jordan, em 96, a Olimpíada em Atlanta, ele decide não jogar, né? Não, deixa outros jogarem e tudo mais. E aí eles vão baixando a guarda de novo, até que tomam uma paulada na Copa do Mundo de 2002, na Olimpíada de 2004, na Copa do Mundo de 2006. Eles perdem sucessivamente e aí eles ficam com vergonha, digamos assim. E aí, em 2008, voltam a erguer o sarrafo. Aí vai lá Kobe Bryant, LeBron James, todos os grandes caras. Assim, mais um show, mais um espetáculo, e eles voltaram a baixar a guarda de novo. Só que hoje, o que acontece? O quarto time da NBA, se você pegar o melhor time, o segundo melhor time, o terceiro, o quarto, ainda está no mesmo nível dos melhores internacionalmente. Então, tem disputa agora, né? Porque eles pessoalmente já não querem mais, e eles têm essa questão do rodízio. Então, o LeBron já ganhou, então o LeBron não vai dessa vez. O Curry já ganhou, então o Curry não vai. Daí, alguns dos medalhões querem ir para ganhar mais uma, enfim. E aí vai mesclando, né? Então, nós estamos hoje, por exemplo, com um time muito bom da NBA, mas que a diferença não é tão grande para a França, para a Austrália, para outros países que têm atletas de renome. E, para finalizar essa parte, hoje nós temos também a NBA muito mais internacionalizada. Então, você pega os grandes times da NBA, você vai ter pelo menos um estrangeiro muito top em cada lugar. O atual MVP das finais, campeão, é grego, um dos maiores craques é esloveno, recentemente nós tivemos um alemão que dominou e por aí vai. Mas continua sendo, coletivamente, em profusão de atletas, nada se compara ao que os Estados Unidos promovem no basquete.
Perfeito, perfeito. E aí vira quase que assim, quem é que tem mais força para valorizar o seu produto, né? Porque no fundo o esporte é um grande produto, isso é inevitável, querendo ou não, é isso, né? E quando você pega o basquete, a NBA talvez seja uma entidade, por mais que não seja uma entidade federativa, ela é uma liga, né? A NBA não é a Federação de Basquete Norte-Americana, mas é uma liga. Mas é uma liga com tanta força em termos de poder mesmo político e de movimentação de dinheiro, etc., que ela tem força para querer preservar o melhor nível de basquete do mundo para ela, para valorizar o campeonato dela, né? E falar assim, ó, você quer ver o melhor nível de basquete do mundo, você vai ter que assistir a NBA. Se você assistir a Olimpíada, você não vai ver o melhor nível de basquete do mundo, porque os caras, os craques da NBA não vão estar lá. Aí, por outro lado, quando a NBA, quando os times dos Estados Unidos começam a perder, talvez coloque em xeque a credibilidade da própria NBA. Olha só, a Exato. NBA tá querendo, né? Acha que ganha de todo mundo. Será que o basquete dos Estados Unidos é tão bom assim ainda? Então, quer dizer, me parece muito isso, né? Como você equilibra a balança para valorizar mais o produto. E do lado da Copa do Mundo é algo parecido, né? Quer dizer, você falou esse lance da FIFA, por que a FIFA faz isso? Porque você quer ver o melhor futebol do mundo em ação, não vai poder ver a Uhum, Olimpíada. Vai uhum. ter que ver o meu produto aqui, que é a Copa do Mundo, né? Então, no fundo, é um pouco Exatamente. isso, né, Marcel? Com certeza, cara. Eu fiz até outro dia aí um vídeo que foi a polêmica na Eurocopa, muito superior à Copa América. Eu remontei um pouco da história, deixo também a sugestão para o pessoal ver, e como que a gente poderia equiparar Eurocopa e Copa América, pelo menos assim, para ficar atrativo. Só que aí entra outro ponto que você bem ressaltou, Marco. Tirando a Copa do Mundo, qual outro torneio de seleções? Sim, a Euro. Mas a Euro a gente sempre disse que era uma Copa do Mundo sem Brasil e Argentina, né? Mas qual outro torneio de seleção promovidos, inclusive pela própria FIFA? A Copa das Confederações, na minha visão, com todo respeito, é um fiasco. É um Tanto que torneio acabou, assim né? que acabou forçadamente, né? O Mundial de Clubes que a FIFA fez, vamos combinar. Tirando o Mundial de Clubes de 2000, que é o mais importante da história, né? Mas que ali, sim, piadas à parte, tinha um formatinho legal, mas porque ainda estava acontecendo a Recopa, né, Intercontinental, UEFA Comebol. Então a FIFA cacifou mesmo, meteu grana para os caras abolirem aquela competição e daí dar continuidade no seu, que é o pior dos formatos, a meu ver, em termos de formato, é esse vigente desde 2005. Tanto é que vai mudar novamente, né? Então, menos de 20 anos já vai mudar. O que a FIFA fez, por exemplo, com a premiação de melhor do mundo, a Bola de Ouro é concebida lá em 56, junto com a Champions League, né, a Copa dos Campeões da Europa, para melhor jogador europeu, European Footballer of the Year, né? E aí FIFA lá em 91 cria a sua. E aí ela vai percebendo que, por mais que a notoriedade, né, mais popularmente conhecido, pelo fato de abranger mundo, dava mais notoriedade para a FIFA, a credibilidade do prêmio da Bola de Ouro seguia sendo mais importante. Um exemplo, o Ronaldo Fenômeno é vencedor de 3 prêmios da FIFA e 2 bolas de ouro. Eu já vi uma entrevista dele dizendo que, exceção feita à conquista coletiva da Copa do Mundo 2002, o que ele mais valoriza na vida dele, profissional, são as 2 bolas de ouro que ele conquistou. Porque ele sabe o valor que era aquilo e você ser reconhecido. Então, aí a FIFA compra lá em 2009, ela compra a revista France Football, e não, agora vai ser FIFA Ballon d'Or. Só que aí a própria France Football, terminados os 7 anos de contrato iniciais, ela percebe, poxa, só essa grana não valeu a pena para nós, né? Não valeu a pena a nossa história, a credibilidade ser colocada em xeque apenas pela grana. E aí abole, e aí hoje nós temos o FIFA The Best, temos o prêmio que a própria UEFA promove e a Bola de Ouro. Continua sendo a Bola de Ouro com mais credibilidade. Então a FIFA ela tem essa ideia de ser dona do futebol e não alguém que rege o futebol poderia contribuir. Pelo contrário, acho que no mais das vezes a FIFA tem sido ruim para o futebol de uma forma geral, né? Tem tirado muito do brilho, muito do amor que a gente tem por esse esporte, que é o esporte mais popular do mundo, né? Perfeito, Marcel, perfeito. E agora, vamos caminhando aqui para o final dessa nossa conversa, Marcel. Eu quero emendar duas em uma aqui com você.
Primeiro, eu queria que você falasse um pouco sobre essa pressão que houve até a Rio 2016 para o Brasil vencer uma Olimpíada. Se foi uma pressão popular grande, se na sua visão foi grande, foi pequena, se faz sentido ter pressão para receber medalha de ouro olímpica um país que é forte no futebol, se a partir de agora, qual deve ser o cenário para o Brasil em relação à Olimpíada? Por exemplo, esse ano nós não levamos os principais jogadores, daqueles 3 que pode levar, né? Não brigamos para levar o Neymar, não brigamos para levar o Marquinhos, que talvez seria outro dos grandes zagueiros, etc. Quer dizer, levou 3 jogadores que sequer são titulares da seleção principal, né? O Douglas Luiz, o Santos e o Diego Carlos. 2 deles, inclusive, pouco convocados, né? Se esse ouro tirou o peso realmente de vencer, e qual que você acha que é a tendência, ou o que você sugeriria, Marcel, como ideal para o futebol voltar a ser mais valorizado nas Olimpíadas por aqueles que amam o futebol, que gostariam de torcer mais pela sua seleção na Olimpíada do que talvez torçam atualmente? Tá, vamos lá. A questão da pressão. Eu entendo que ela acabou sendo, de alguma forma, exagerada, de uma certa medida, mas também a conquista acabou sendo supervalorizada. Vamos lá. O Brasil, né, remontando para toda essa história que eu contei no início do vídeo, né, de como que foi mudando a questão do futebol, o Brasil só vai ter uma seleção minimamente identificável com o país, não como uma coisa totalmente alheia, né, ao que é a seleção e ao que é a seleção olímpica, né, a partir de 88, né. Nós tivemos, por exemplo, em 84, a Olimpíada de 84, o Brasil foi representado pelo Internacional, pelo Esporte Clube Internacional. Não à toa, né, Marco, nós fomos prata, né, nós fomos vice, não à toa. Será que Mas, tinha por DVD nessa exemplo, época já? Acho que ainda não, né? Ainda acho não que tinha não, né? DVD, né, Marcelo? Devem achar algum problema, que é o Platini, etc. Mas, por exemplo, em 52 nós tivemos a primeira participação do Brasil na Olimpíada com o Vavá e o Zósimo, que são 2 grandes nomes importantes para as Copas 58 e 62. 76, o Júnior, né, o grande Júnior, lateral esquerdo, joga naquela seleção. Em 60, o Gerson, canhotinha, jogou. Mas era assim, era um craque que viria a ser craque realmente depois, né? Até porque essa questão do amadorismo, então ele estava se recém-profissionalizando e tal. Então, em 88, nós tivemos uma seleção com Tafarel, Dunga, Romário e Bebeto. É a seleção de 94, né? Então, ali é o começo de o brasileiro olhar para o futebol olímpico de uma forma real, né? De entender que aquilo era importante. E aí nós tivemos alguns fiascos, como 92 e 2004, o Brasil sequer classificou-se. Então, nunca ficamos de fora de uma Copa do Mundo, mas ficamos de fora de 2, na verdade mais até, mas de 2 Olimpíadas já nesse momento aí, né? Que é um fiasco, a meu ver. 2004, por exemplo, nós tínhamos Kaká, Diego, Robinho, Maicon, né? Nomes que fizeram já em 2006, começando a brilhar, e em 2010 eram a base da seleção, né? Ganharam a Copa América, conseguiram ser eliminados, perdendo para o Chile no último jogo, podendo empatar, né? Então é um fiasco. E o que acontece? Alguns torneios pré-olímpicos foram bem feitos, outros foram a própria ideia da forma de se classificar, as vagas, é uma coisa meio vaga, não é muito claro, como é, por exemplo, na Copa do Mundo, que você tem um X de vagas, você sabe o que precisa fazer e tal. Então, alguns dos grandes jogos que nós vimos na seleção foi justamente nesses pré-olímpicos. O de 2000 foi formidável. Acho que o gol mais bonito do Alex, que o pessoal fala, né, que é aquele gol contra o São Paulo, que ele dá o chapéu, mas tem um que ele faz contra a Argentina, no pré-olímpico de 2000, que é fantástico, cara. Ele dá um corte, o argentino passa batido, ele ajeita de volta para o pé esquerdo e dá uma por cobertura. O Maicon, nesse mês de 2004, faz um contra o Paraguai, driblando lá desde o meio de campo, ele até brincou depois na entrevista que era o Mara Maicon, né? Então, era um momento que a gente estava tendo alguma identidade, né? De 96, identidade 96 a 2004, essas 3 Olimpíadas ali, o Brasil estava tendo uma identidade com essa ideia do pré-olímpico, de uma seleção olímpica, né? Por mais que a idade, né, seja meio também, por exemplo, o Neymar em 2012 já era um puta de um craque mundial, mas ainda era a idade olímpica, né? O Messi joga a Olimpíada de 2008, é campeão,
Ele tinha 21, ia fazer 21 anos, tinha recém-feito, mas já tinha sido bola de prata, né? 2007, 2008, 2009 já seria o melhor do mundo. 96, porra, Ronaldo joga aquela Copa do Mundo, aquela Olimpíada, desculpe, na sua temporada que vai consagrá-lo como o mais jovem bola de ouro de todos os tempos. Você tinha ali Bebeto, Roberto Carlos, Rivaldo, pessoas que foram fundamentais para as Olimpíadas sequenciais, para a Copa do Mundo sequencial. Desculpe, mais uma vez estou confundindo as duas coisas, porque justamente nessa época era meio uma confluência, sabe? Você sabia que aqueles craques eram craques que estavam prontos para descontar. Hoje a gente já não sabe muito bem, né, Marco? Então, porra, tem uns caras que são bons, mas será que eles vão vingar? A Alemanha, né? Acho que nessa última Olimpíada contra o Brasil, que eles perderam, eles mandaram até da própria seleção mais jovem, não mandaram os seus principais, né? Alguns deram certo, como Gnabry e outros bons jogadores, mas é uma incerteza total. Então, acho que isso limita muito a falta de ter uma sequência. Então, minha primeira proposta, já entrando na segunda questão, seria que o Mundial Sub-21, o Europeu Sub-20, Europeu Sub-21 e etc., tivesse uma linearidade com a Olimpíada. Fosse, então, uma sequência de competições, né, que a Olimpíada fosse realmente o palco final dessa juventude, para eles se consagrarem. Seria um viés possível, eu acredito que seria legal. Laboratório para esses jogadores aí, pô, numa próxima Copa, quem desses caras aqui vai estar na Copa, né? Seria legal entender assim. E numa idade mais baixa já, que você citou a questão Exato. sub-20, 21, eu acho que a questão da idade também acaba pegando aí, né? Porque você fala, pô, 23, o cara que não vingou, entre aspas, com 23, não é titular da seleção, será que ele vai vingar? Quer dizer, o 20 ainda tem essa questão de base, né? Isso. Base mesmo, não profissional, né? Bem isso, assim como a gente valoriza bastante, né, a Copa São Paulo do futebol júnior, que é formidável, a Sim. gente assiste, né? Quem desses o Corinthians vai pegar? Quem desses vai o Flamengo? Pô, esse cara jogou muito, mas será que quando chegar no Corinthians, no Flamengo, no Palmeiras, eles vão conseguir desempenhar assim? Né? Então tem toda essa, acho que de repente baixar a idade e 23 mais 3, aí se pega casos, por exemplo, Daniel Alves fala assim, eu não tenho uma medalha olímpica, eu quero ter, então me bota aí no time. Quer dizer, tem que ter uma preparação, e aí o cara quer, o cara está afim, porque ele tem um histórico na seleção, não, bota ele ali dentro. Então, acho que da nossa parte, no Brasil, a Olimpíada também ela é vista como não é vista da forma certa, cara, o futebol olímpico, né? Não é valorizado pelos que dirigem ali, no sentido de formação, né? Eu não vejo um trabalho. Ó, a gente está gravando isso numa quinta-feira à noite, sábado é a final, né? Não sei, o Brasil pode ganhar, porque, porra, tem craques e a Espanha também, então pode dar qualquer um. Mas eu entendo que a Espanha e a Alemanha são os dois países que melhor trabalham identidade de futebol e sequência de carreira dos jogadores desde o início. Até porque o europeu sub-19 é muito superior ao que nós temos aqui, sul-americano, e aí remonta para toda aquela questão, né? Mas eu acho que lá, e esses dois países, como eu citei, Alemanha e Espanha, são os que melhor valorizam a identidade de futebol. Então, se percebe uma uniformidade num Barça com uma seleção espanhola e numa seleção jovem da Espanha, você percebe uma uniformidade num Bayern, numa Alemanha e numa seleção jovem alemã que a gente não vê no Brasil, não vê na Argentina. A Argentina tem 2 medalhas de ouro em 2004, 2008, mas depois só fiasqueira também. Então, a nossa mentalidade de não ter um planejamento sequencial, acho que é o que mais mata nisso aí. Agora, o Brasil deveria, e era um contrassenso, não ter uma medalha de ouro, o país que é o maior país do futebol, que tem o melhor jogador da história do futebol, que mais venceu a Copa do Mundo. Então, era um contrassenso não ter uma medalha de ouro olímpica, eu acredito. Muito embora agora já é o que mais tem medalhas na soma, que mais tem vitórias, provavelmente tem mais gols, né? Somando tudo, eu acredito que o Brasil está na frente nas estatísticas também na Olimpíada. Boa, Marcel. E, pô, acho que foi uma forma perfeita para a gente fechar, porque eu tenho um tema que eu tenho falado muito com amigos meus, etc., que é a questão de esportes que têm escolas, né? De novo, vou voltar à questão do vôlei. Assim, o vôlei é muito interessante você observar
como escolas diferentes se encaixam contra escolas diferentes, né? E como você pode ter diversas estratégias e diversas especialidades de um time para vencer um jogo de voleibol, né? E que países possuem tradição e sabem ensinar o suficiente às suas novas gerações com base nas suas tradições, a ponto de fazer essa escola se mostrar dentro do jogo. Você assiste a um jogo de voleibol entre Brasil e Rússia, você sabe que a Rússia vai sacar daquele jeito, que a Rússia vai bloquear, pode ganhar ou perder. São jogos equilibrados, alto nível, mas são escolas de jogo diferentes, né? E me parece que o futebol perdeu um pouco isso nos últimos tempos, talvez por esse excesso de internacionalização dos atletas, né? Os times viram verdadeiras escolas e não mais as seleções nacionais, né? Você pega muito mais a escola do Barcelona do que a escola da Argentina, é muito mais a escola do Bayern do que a... Né? Quer dizer, os times viram escolas e as seleções perdem um pouco do encanto, né, no futebol. Mas a Olimpíada dá oportunidade para as seleções fazerem isso, né? A Olimpíada dá oportunidade para as seleções testarem um estilo de jogo próximo ao da seleção principal, a começarem a cavar o espaço que vai ser ocupado na seleção principal por esses atletas, a trabalhar sistema de jogo. Eu achei essa ideia sua bem legal, de fazer a Olimpíada ser o pedestal mais alto de um caminho da base das seleções, né? Para ir aperfeiçoando esse modelo e você vê... Pô, já pensou que legal você ver o estilo de jogo brasileiro na Olimpíada, né? O estilo de jogo, como você vê o da Espanha, por exemplo, que acho que é grande símbolo, né? E, enfim, inclusive essa seleção atual da Espanha olímpica tem vários nomes que jogaram a Eurocopa, por estarem na idade ainda permitida, né? Asensio e outros bons jogadores, né, cara? Perfeito. E finalizando, Marco, acho que outra questão do Brasil é que justamente 96, 2000, 2004, né? Ah, não, o treinador da seleção tem que ser treinador da seleção olímpica. Sim e não. Sim, porque eu acho que ele tem que estar ali à frente. Mas não porque justamente a seleção olímpica é uma coisa assim, que eu jogava o cara lá, ele não sabia dos atletas, ele, eu não posso convocar X, Y, Z, então pega o que tem aí de sobra, né? E o Tite foi muito vivo, muito inteligente ao dizer, não, eu não posso desenvolver um trabalho decente com a seleção olímpica se eu não tenho a oportunidade de trabalhar com eles a longo prazo. Eu não vou lá, não é questão de não querer perder, inclusive ele abriu mão de estar à frente da seleção em 2016 e a seleção venceu, mas acho que a decisão dele foi de mostrar essa necessidade. E a gente sabe que para mudar essa mentalidade toda vai muito tempo. Luxemburgo foi técnico da seleção em 2000 e aí o Brasil perde para Camarões nas quartas de final da Olimpíada, com 2 a mais, e aí descamba CPI, descamba um monte de coisa, né? Então, por quê? Porque a coisa não era feita da forma para valorizar o trabalho de um treinador, muito pelo contrário, e aí o fracasso, uma derrota, como era daquela, algumas são vexame, vinha com esse peso. Não, pentacampeão do mundo, como é que perde para... Sim, perde porque ele não pôde trabalhar daquela forma, ele não pôde implementar nenhum tipo de estilo de jogo, ele não pôde implementar a filosofia, que a gente chama de futebol. Enfim, a coisa vai muito além de apenas dizer que o futebol deve sair das Olimpíadas ou não. Jamais. É o esporte mais popular do mundo e, como eu disse, é o segundo mais antigo dentre os coletivos, né? O que tem, sim, que mudar é a forma de gerir os torneios de seleções e as formas das escolas poderem virar realmente escolas. Como você bem falou do vôlei, acho que é o mais claro de todos, né, cara? É sensacional a forma como a gente entende. Pô, para jogar com a Itália, para jogar com a França, para jogar com a Rússia, né? O Brasil sabe disso. No futebol a gente não sabe, a gente sabe que os alemães são muito bons, que os italianos são defensivos, né? O máximo que tem de escola talvez é italiano que é defensivo, mas a própria Itália já está subvertendo isso, porque 2010, 2014, 2018, na Copa do Mundo foi fiasco atrás de fiasco. Então eles estão se propondo a mudar e melhorar. O resultado acabou de sair, campeão da Euro, e chega forte para a Copa do Mundo, né? Perfeito, Marcel. Perfeito. Então, de novo, te agradecer demais por esse papo. Acho que foi sensacional. Espero que a galera tenha gostado também. De novo, aqui fica o meu pedido. Se você gostou desse papo,
recomende o vídeo para os seus amigos, compartilhe ele aí nos seus grupos de WhatsApp, grupo da família, etc. Deixa o like por aqui, porque ajuda demais a valorizar tanto aqui o meu canal quanto o canal do Marcel também, já que o link está aqui na descrição do vídeo. Se inscreva no canal História e Esporte, que, aliás, tem coisas lá que são além do mundo do esporte também. Para quem gosta de aviação, como eu, para quem gosta de música, tem vídeo lá sobre música. O que ele fala de esporte não é só futebol, tem vídeo sobre Fórmula 1, sobre basquete, tem muita coisa legal. E navegue aqui também pelo meu canal, pelos outros vídeos. Se inscreva, deixe o like, ative o sininho, comente. Um grande abraço. Marcel, muito obrigado pela conversa aqui. Espero te ver em breve de novo aqui no canal, Marcel. Eu que agradeço, meu irmão. E ó, vou pedir a música, então. Deixa como sugestão a música aí, né? Vou sugerir uma música do Roberto Carlos, Amigo, que é para você, que eu dedico para você e para nós aí. Beleza, meu irmão? Abração, cara. Sensacional, Marcel. Abraço aí, boa noite, valeu por tudo. Tamo junto e até a próxima. Valeu.